capítulo 6, do verso 9 ao verso de número 12, que nos diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, graças te rendemos, ó Pai, nesse dia tão especial para nós, o dia do Senhor. Obrigado, Deus, pelo ajuntamento solene da tua igreja. Obrigado porque para nós é um grande privilégio, Senhor, podermos estar adorando ao Senhor nesse dia tão especial. Aqui estamos, Senhor, para render a nossa adoração, o nosso louvor, para, de fato, Senhor, ouvirmos o Senhor falando conosco através das Sagradas Escrituras. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado até aqui. E nesta hora nós suplicamos o auxílio do Teu Espírito, que Ele esteja conosco, nos capacitando, Senhor, nesta hora, iluminando o nosso entendimento, para que possamos compreender esta porção que acabamos de ler da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos guiar e nos instruir em toda a verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvirmos com atenção. Tira, Senhor, todo o empecilho, que possamos reter a Tua Palavra, guardá-la em nossos corações, para obedecermos ao Senhor e para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos nesta hora, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de começar nesta manhã fazendo uma pergunta para você que está aqui. Você tem certeza da sua salvação? Talvez você ouça essa pergunta e você pense assim: mas pastor, alguém pode ter certeza da sua salvação? Não seria uma arrogância muito grande uma pessoa dizer que ela já é salva? Eu sei, meus queridos, que aos ouvidos de muitos, essas afirmações, elas podem, de fato, parecer muita pretensão, muita arrogância da nossa parte. Todavia, eu devo dizer a você que as Sagradas Escrituras, elas de fato ensinam que os crentes verdadeiros, eles podem e devem ter a certeza da sua salvação aqui neste mundo. Os reformadores costumavam dizer que o cristão verdadeiro tem a certeza de salvação como um direito de nascimento. Mas a certeza de salvação, é importante que seja dito aqui, que fique claro, ela não é algo automático na vida do crente. Mesmo os verdadeiros crentes, eles podem ter a certeza de salvação diminuída ou aumentada no decorrer da sua trajetória aqui nesta vida. Inclusive, meus queridos, pode acontecer de uma pessoa ser salva e durante um tempo não ter certeza da sua salvação. Por outro lado, também podem existir pessoas dentro da igreja que nunca se converteram de fato e que de algum modo estão nutrindo uma falsa segurança de que estão salvos, uma falsa certeza de salvação, quando na verdade eles nunca de fato
experimentaram o novo nascimento. Por isso, queridos, nesta manhã eu desejo compreender melhor com os irmãos essa questão da certeza de salvação. A Bíblia ensina que o crente, ele pode ter certeza de salvação? Será? Quais são as evidências que o autor aos Hebreus nos traz aqui de uma pessoa que é verdadeiramente salva? Quais são as bases de uma falsa segurança de salvação? Veja, queridos, é isso que nós vamos ver hoje na medida que estivermos expondo o texto que lemos inicialmente. Antes, porém, queridos, é importante nós contextualizarmos aqui o nosso texto. Veja, o autor da carta aos Hebreus, ele vem exortando os seus leitores a saírem da preguiça espiritual, da estagnação espiritual e avançarem para o alvo da vida cristã, que é a maturidade. E no texto anterior, o autor ressaltou que esta estagnação espiritual, essa preguiça espiritual, ela é extremamente perigosa para a vida daqueles que estão na igreja, pois ela pode levá-las à apostasia. Isto é, um abandono da fé em Cristo, um abandono definitivo, sem a possibilidade de arrependimento, e cuja consequência é a condenação eterna. Então, ele está aqui alertando a todos que estão ali na igreja com respeito ao perigo da apostasia. O autor descreveu a situação de algumas pessoas que durante o tempo estiveram na igreja, que de algum modo tiveram até experiências religiosas, porém essas pessoas nunca passaram por uma conversão verdadeira. E por não serem verdadeiramente convertidos, um dia essas pessoas simplesmente largaram tudo, abandonaram a fé e nunca mais voltaram. Veja quão perigoso é este pecado. Então, ele vai dizer também que essas pessoas, elas são semelhantes a uma terra ruim, que mesmo tendo recebido tudo o que é necessário para produzir bons frutos, mesmo assim, ela produz frutos ruins. E por conta disso, ela é rejeitada, ela vai ser queimada, e esse é o destino daqueles que apostatam da fé e serão condenados por Deus. Entretanto, queridos, a partir do verso 9, o foco do autor ele vai mudar. Veja, se antes ele estava tratando de pessoas que não eram verdadeiramente convertidas, muito embora tenham passado algum tempo na igreja, agora ele passa a falar dos seus leitores. E apesar dos leitores da carta aos Hebreus serem pessoas que eram pecadores, que tinham as suas lutas, as suas deficiências, inclusive aqui mesmo na carta ele anteriormente já havia mencionado algumas dessas deficiências. Apesar disso, o autor ele está plenamente persuadido da conversão daqueles irmãos. E está justamente aqui ensinando a eles a respeito da segurança da salvação que eles devem ter. Então, nós, com isso em mente, vamos meditar nesta manhã a respeito do seguinte tema: a salvação é evidenciada na vida dos crentes através do amor fraternal e da diligência espiritual. A salvação é evidenciada na vida dos crentes através do amor fraternal e da diligência espiritual. Então,
Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã é que o salvo demonstra na sua vida amor a Deus, amando ao próximo. O verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele demonstra na sua vida que ama a Deus, amando o seu irmão. Observe que no verso 9, o autor ele faz esse contraste entre aquelas pessoas que haviam apostatado, que ele tratou aqui do verso 4 até o verso 8, e a partir de agora ele vai se dirigir aos leitores da sua carta, homens e mulheres que de fato eram crentes em Cristo Jesus. E ele diz assim, veja como o tom muda: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falando desta maneira. Veja, se por um lado o autor aos Hebreus, ele está completamente convicto da condenação daquelas pessoas que ele acabou de falar aqui, daqueles que haviam apostatado da fé, por outro lado, você vai perceber que ele está persuadido de que aqueles irmãos que estão ali na igreja, eles são crentes verdadeiros. Eles são salvos em Cristo Jesus. Tanto é que você observa aqui que ele usa essa expressão, estamos persuadidos. E essa expressão na língua original está no tempo perfeito, que traz a percepção de que aquela não é uma conclusão que o autor aos Hebreus chegou momentaneamente. Não, ela é fruto de uma observação cuidadosa. Ela é resultado justamente de alguém que durante um bom tempo esteve analisando a vida daqueles irmãos. E assim então ele chega a esta conclusão, tendo analisado com calma, com paciência a vida daqueles irmãos, que eles de fato eram crentes, que eles de fato possuíam a salvação em Cristo Jesus. E veja como o autor aos Hebreus os trata, ó amados. É interessante porque essa é de fato a primeira e única vez que ele se dirige aos seus leitores dessa forma, chamando-os de amados. E é interessante porque ele vem exortando de uma forma dura, enfática, firme, mas aí ele passa a tratá-los de uma maneira extremamente amorosa. E isso, queridos, nos ensina algo precioso. É como se ele estivesse dizendo aos seus leitores, amados, mesmo falando desta forma mais incisiva, mais dura, mais firme, eu estou convencido de que vocês são crentes verdadeiros em Cristo Jesus. E aqui é interessante nós tocarmos um ponto, porque muitas vezes, como liderança, nós falamos de uma maneira um pouco mais dura, um pouco mais firme, um pouco mais incisiva. E muitos podem acreditar que ao fazermos isso, nós o fazemos porque não amamos a igreja, porque não amamos os irmãos. Mas é justamente o contrário. É justamente porque nós amamos os irmãos que nós queremos livrá-los da preguiça espiritual. É justamente porque nós amamos os irmãos que nós queremos livrá-los do comodismo espiritual e de tantos outros pecados que assolam a vida do crente aqui nesta vida, que trazem tantos prejuízos, que trazem tantos sofrimentos, tantas tristezas. E no verso 10, o autor menciona o que o levou a ter essa certeza da salvação daqueles irmãos. Veja só, ele diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome,
pois servistes e ainda servis aos santos. Veja, algo que de fato evidenciou para o autor aos Hebreus a salvação daqueles irmãos foi observar ali na vida deles esse amor fraternal demonstrado através do serviço ao próximo, do trabalho em prol dos irmãos. Então ele vai dizer que aqueles cristãos demonstravam o seu amor para com Deus, amando uns aos outros. Como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa seria a forma como nós evidenciaríamos para o mundo que somos discípulos de Cristo, na medida em que nós, de fato, vivêssemos o amor fraternal, demonstrássemos amor uns pelos outros. E veja o que é que o autor diz na sequência: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo: olha, Deus, Ele não vai esquecer o amor que vocês demonstraram para com o nome dEle, porque todas as vezes que vocês serviram aos santos, que vocês serviram os filhos dele, vocês demonstraram que de fato vocês o amam. Isso mostra, meus queridos, o amor ao próximo como uma evidência do nosso amor para com o nosso Deus. E Deus não esquece disso. Deus vai se lembrar, é o que diz o autor aos Hebreus. E essas palavras nos lembram as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 25, do verso 34 ao verso 40, quando ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja, queridos, que de fato essas palavras, elas estão ecoando aqui nas palavras também do autor aos Hebreus. E é interessante porque aqui mesmo no livro, no capítulo 10, verso 34, o autor afirma que os seus leitores, eles se compadeceram dos irmãos que estavam encarcerados. Ou seja, eles serviram àqueles cristãos que estavam presos por amor ao Evangelho. É possível que eles também tenham servido aos pobres, aos órfãos, às viúvas, pois era necessário ali naquele contexto. Então, meus queridos, isso era uma prova clara para o autor aos Hebreus de que, de fato, aqueles irmãos amavam a Deus. E veja que o autor destaca aqui no final do verso 10: vocês serviram
e continuam servindo aos santos. Ou seja, essa era uma prática que eles faziam regularmente, continuamente. Não era algo esporádico, não era algo assim do tipo, não, sabe de uma coisa, me deu vontade aqui, olha, eu senti algo no meu coração, eu vou ajudar alguém da igreja, eu vou ajudar alguém necessitado. Não, isso era algo que eles faziam constantemente. Eles serviam aos santos, eles estavam preocupados com as necessidades daqueles cristãos que estavam padecendo por lutas, por dificuldades, por escassez. Agora, queridos, é importante também deixar claro que o autor aos Hebreus não está descrevendo qualidades que são a causa da salvação daquelas pessoas. Isso aqui é algo que de fato precisa ficar bem claro. Na verdade, o autor aos Hebreus aqui, ele está descrevendo qualidades que acompanham a salvação, que são resultado da salvação na vida do cristão. Onde há salvação, essas características elas estarão presentes. E aqui não pode nenhuma dúvida ficar em nossa mente a respeito disso. Deus não vai nos conceder a vida eterna como resultado das nossas boas obras, como infelizmente muitos por aí acreditam. O assunto aqui não é a salvação pelas obras, mas a confirmação da salvação, a segurança da salvação. Então, naquele dia, Deus vai dizer que aqueles irmãos demonstraram amor para com Ele, por meio do serviço prestado ao seu povo. E isso é uma evidência de salvação, o resultado da salvação, porque as obras, elas não são a causa da salvação, elas são resultado, elas são os frutos da salvação. Então, Deus não é injusto. Deus tem memória, é o que vai dizer aqui o autor aos Hebreus. Ele não vai esquecer o que cada crente fez, como andou, como se portou, as boas obras que praticou. E aqui é interessante porque esse mesmo Deus que diz que Ele vai se esquecer dos nossos pecados. E esquecer aqui é no sentido de não levar em consideração. Se por um lado, esse Deus ele é tão misericordioso ao ponto de não levar em consideração os nossos pecados, de esquecer os nossos pecados, por outro lado, Ele vai lembrar daquelas boas obras que foram praticadas por amor a Ele, ainda que sejam limitadas, ainda que sejam de alguma forma imperfeitas, manchadas pelo pecado, porque até as nossas boas obras aqui neste mundo, elas são sim afetadas pela queda, mas o Senhor não vai esquecer. Então, queridos, o autor aos Hebreus, ele comprovou a salvação dos seus leitores através do amor demonstrado a Deus, servindo aos irmãos mais necessitados da igreja. E de acordo com esse texto, essa foi uma evidência que chamou a atenção do autor aos Hebreus e que de fato confirmou ali a salvação daqueles irmãos. Porque de fato, o amor ao próximo é uma evidência de um coração regenerado. Você demonstra amor a Deus fazendo aquilo que de fato Ele manda você fazer, e Ele manda que você ame o seu próximo. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e necessariamente aqueles que receberam esse amor de Deus, eles vão demonstrar esse amor para com aqueles que estão ao seu redor. João,
na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 17, ele vai dizer assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ainda, em 1 João 4,20, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então veja, queridos, quando nós estamos numa relação pactual de amor com Deus, somos impulsionados a amar e a servir ao próximo. Isso é uma consequência inevitável, ao ponto do apóstolo João chegar a dizer essas palavras. Se você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama o seu próximo a quem você vê, você está mentindo. Segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã é a diligência perseverante traz a certeza da salvação. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui com base no texto, porque nós vamos perceber que após as exortações firmes que o autor aos Hebreus trouxe aqui aos seus leitores, ele diz aqui que de fato ele está certo da salvação deles por conta do amor evidenciado, o amor a Deus evidenciado no amor ao próximo. E aqui na sequência ele vai mostrar, ele vai expressar, melhor dizendo, três coisas que ele deseja para aqueles irmãos. Vejamos o que ele diz aqui no verso 11. Primeiro, ele vai dizer assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, primeiro, o autor aqui aos Hebreus deseja que cada um daqueles irmãos continuassem mostrando até o fim a mesma diligência para a certeza da esperança, ou seja, para a certeza da salvação. É como se ele estivesse dizendo ali aos seus leitores: eu quero que cada um de vocês mostre a mesma diligência, o mesmo fervor, o mesmo compromisso até o fim, para que vocês possam gozar desta plena segurança da esperança, essa segurança e esta certeza da salvação em Cristo Jesus. Veja, a base para a nossa segurança de salvação, para a nossa certeza de salvação, não está no fato de nós nascermos numa família cristã. Não está no fato de nós um dia termos sido batizados em uma igreja genuína. Não está, meus queridos, no fato de nós um dia termos professado a nossa fé diante das pessoas. Mas nós vamos perceber justamente que a base da nossa segurança está fundamentada nas promessas da palavra de Deus, está fundamentada na certeza que o Espírito Santo traz ao nosso coração e também na contínua santificação que o Espírito ele realiza em nossas vidas. Na medida em que nós perseveramos no Evangelho. Veja, aqueles que são salvos, eles não vão apostatar, eles podem até cair, mas eles não vão permanecer caídos. O Senhor vai levantá-los. O Senhor, com a sua mão, vai erguê-los novamente para que eles continuem caminhando. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às perseguições, eles não vão abandonar a fé. Eles vão continuar. Eles vão perseverar. E dessa perseverança, meus queridos, também vai decorrer
a nossa segurança de salvação. Não somos nós que perseveramos por nossa própria força, mas é Deus quem persevera em nós. Obviamente, meus queridos, nós sabemos que essa santificação e essa obra da santificação, ela é uma atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito nós não poderíamos nos santificar, mas que nós também contribuímos, buscando mortificar o pecado a cada dia, buscando obedecer a Deus a cada dia, fazer o correto uso dos meios de graça. J.C. Riley, ele disse algo interessante a respeito disso. Ele diz assim: bendigo a Deus que nossa salvação em nada depende das nossas próprias forças. Todavia, nunca queria que qualquer crente por um momento esquecesse que o nosso senso de salvação depende muito da maneira como nós vivemos. Então, o nosso senso de salvação, a nossa segurança da nossa salvação, a nossa certeza da salvação vai depender muito da maneira como nós vivemos. Talvez você já tenha passado por essa experiência, quando você cai, quando você passa por um momento de esfriamento espiritual, quando você passa por lutas, aí você pensa assim: será que eu sou salvo mesmo? Será que um dia eu fui convertido e nasci de novo? Será que eu estou em Cristo? Então, essa certeza, ela pode ser abalada por conta da maneira como nós muitas vezes estamos vivendo. E veja, a certeza de salvação é algo que nós podemos ter e devemos buscar, mas ela vem com esse exercício ativo da fé em Cristo, ela vem por meio de uma vida também de santidade, de piedade na prática. Veja o que é que a nossa confissão de fé diz a respeito disso. Ela diz assim: é, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração, no Espírito Santo, confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios da segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Então aqui você vai perceber nossa confissão de fé confirmando justamente essa ideia de que, na medida em que nós vamos nos santificando, essa certeza ela vai sendo cada vez mais aumentada. Agora, veja o segundo desejo que o autor aos Hebreus tem aqui para os seus leitores. Na sequência do texto, ele vai dizer: para que não vos torneis indolentes. E aqui, meus queridos, ser indolente significa ser preguiçoso. O autor aos Hebreus não queria que os seus leitores fossem crentes preguiçosos. Porque se você é um crente preguiçoso, como é que você vai saber se você é salvo? Pode ser que essa preguiça espiritual seja justamente o resultado de você não ser regenerado. Então, ser indolente é um risco. Ser indolente é um risco, pois pode ser sim falta de conversão. Por vezes a indolência, ela ocasiona sim essa falta de segurança e de certeza da salvação, seja por causa da falta do conhecimento bíblico, porque muitas vezes você vai ver crentes que de fato não se esforçam para conhecer mais a palavra de Deus e não chegam a esse conhecimento das Escrituras, que a Escritura nos fornece, de que o crente pode ter essa certeza, seja por causa de pecados que dominam a sua vida e que trazem justamente
é essa instabilidade, como nós acabamos de falar, a respeito do modo de viver que abala essa certeza de salvação. Então, muitas vezes, a preguiça espiritual que faz com que você não faça o correto uso dos meios de graça, que faz com que você baixe a guarda diante das tentações e permita que Satanás venha cirandar na sua vida, traz consigo também essa insegurança. Veja, a confissão de fé diz: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo. Então, veja, queridos, que essa segurança de salvação, ela pode, sim, mesmo na vida de verdadeiros crentes, ser diminuída, interrompida ou abalada por conta do pecado, que muitas vezes é resultado da preguiça espiritual. Por isso, queridos, podemos afirmar que muitas vezes a indolência espiritual está por trás da falta de segurança de salvação, pois por causa da preguiça espiritual, nós baixamos a guarda, deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina para obtermos a graça de Deus que nos sustenta a cada dia. Agora, por outro lado, precisamos deixar claro também que ninguém pode, em nome de uma falsa segurança de salvação, viver de forma indolente, de forma preguiçosa espiritualmente. Ninguém pode cair neste erro de dizer assim: não, eu já estou salvo, então eu posso viver de qualquer forma. Eu não preciso fazer o correto uso dos meios de graça, porque eu já estou salvo mesmo, isso não vai ser alterado. A confissão, como nós vimos, ela disse: este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Ou seja, o privilégio de ter certeza da salvação está muito longe de nos predispor a sermos crentes negligentes, preguiçosos, relapsos em relação à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus. O autor faz questão de frisar: eu estou falando para que vocês não sejam indolentes. O objetivo era justamente despertar os seus leitores no sentido de que eles fossem cada vez mais vigilantes, a fim de que eles fossem cada vez mais compromissados, firmes nas verdades que eles professavam, fervorosos em servir a Deus. Apesar do autor ter trago aqui inicialmente uma palavra dura a respeito da indolência, ele mostra que aqueles irmãos, eles podem sim vencer este pecado. Terceiro desejo que o autor aqui menciona no verso de número 12 a respeito dos seus leitores: mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja que coisa maravilhosa. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus fez muitas e grandiosas promessas a muitos servos dele: Moisés, José, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, tantos e tantos. Deus fez para essas pessoas grandes promessas. E como foi que elas herdaram essas promessas? Por meio da fé e da longanimidade, ou seja, da paciência. E o autor aos Hebreus aqui vai justamente dizer isso, que o desejo dele é que os seus leitores pudessem de fato imitar aqueles
crentes lá do Antigo Testamento, que ao receberem as promessas de Deus, aguardaram com fé, com paciência, e assim tomaram posse dessas bênçãos. Que coisa gloriosa, meus queridos, é saber que nós não somos os primeiros a enfrentar esse desafio da vida cristã. Antes, nós temos aqui os patriarcas, os profetas, todos os crentes lá do Antigo Testamento. Temos muitos irmãos que travaram a mesma batalha que nós estamos travando hoje. E por isso o autor aqui, ele deseja que nós aprendamos com esses irmãos e irmãs a termos fé, a crermos em Deus, apesar das lutas e das adversidades, a sermos longânimos, a sermos pacientes, a termos uma paciência esticada. E claro, nós podemos aprender com os exemplos bíblicos, e como também nós podemos aprender com boas biografias de servos de Deus na história da igreja, que também herdaram as promessas por meio da fé e da paciência. Veja o que é dito aqui: eles herdaram as promessas mediante essas duas coisas, fé e longanimidade, que significa paciência. Então, primeiro, os servos de Deus do Antigo Testamento, eles tiveram que confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, mesmo quando parecia, humanamente falando, que aquelas promessas não iriam se cumprir. Mas ainda assim, eles creram, apesar das circunstâncias que lhe apresentavam, as circunstâncias que eram contrárias. Segundo, eles também foram pacientes, eles tiveram que esperar. E veja, se tem uma coisa que para nós é uma grande luta, é termos que esperar. Nós vivemos neste mundo imediatista, nós queremos as coisas para agora. Mas como nós sabemos, Deus tem o seu tempo. E é Ele quem determina quando as coisas vão acontecer na nossa vida. E nós precisamos exercer paciência. Então, Deus fez muitas promessas para nós, para a igreja, promessas maravilhosas, de vida eterna, perdão, felicidade eterna, imortalidade com o Senhor. Tudo isso que nos foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Mas como nós aprendemos na quarta passada, e hoje a nossa mensagem tem muito a ver com a da quarta passada, não sei se os irmãos, aqueles que estavam aqui, lembram, mas existem aspectos da nossa salvação que são futuros, que ainda vão se cumprir. Nós já experimentamos alguns deles agora, alguns resultados da nossa salvação agora, mas outros virão no futuro. E é isso que nós estamos tratando aqui, para que possamos saber perseverar. Precisamos ter fé, precisamos ter paciência, até que chegue o cumprimento dessas promessas na nossa vida, até que a nossa salvação seja de fato completada ou consumada lá no final, quando o Senhor Jesus voltar. Nós já somos salvos, sim, com certeza, e nada muda isto, mas existem aspectos da nossa salvação que nós só vamos poder tomar posse lá no último dia. E até chegar lá, meus queridos, essa jornada na qual nós estamos, ela requer que eu e você tenhamos muita fé e também longanimidade, ou seja, paciência. Então, queridos, a certeza de salvação é uma bênção que Deus concede aos verdadeiros crentes.
Isso também fica evidenciado em várias passagens das Escrituras. O apóstolo João, ele conclui a sua carta dizendo assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja, João diz assim, que vocês têm a vida eterna. Podemos mencionar também o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós temos essa certeza que Deus, ele não deixa a obra pela metade. Se ele começou a boa obra na vida de alguém, ele vai completar, certo? Deus termina o que ele começa. Por isso, Paulo também escrevendo aos Romanos, ele vai dizer lá no capítulo 8, verso 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja, esse aqui é a ordem da salvação, a ordem dos salutis. Aqueles que Deus predestinou, ele chamou, e os que chamou, ele também justificou, os que justificou, também glorificou. E chama a nossa atenção, quando nós estudamos aqui esse texto, foi que os verbos estão todos no passado, como se fossem justamente algo que já havia acontecido, porque de fato, na mente de Deus, é algo que já aconteceu, é algo tão certo, que nada e nem ninguém pode interromper esse processo nas nossas vidas. Aqueles a quem Deus predestinou, ele necessariamente glorificou, ou seja, ele vai glorificar no último dia. Não há a menor possibilidade de perdermos a salvação, se de fato nós somos crentes verdadeiros. Gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Cuidado com a falsa segurança de salvação. Infelizmente, queridos, há muitas pessoas que estão nas igrejas, que estão ali porque de fato nasceram num lar cristão, porque foram batizadas, porque a família de alguma forma pertence ali à igreja. Então elas foram criadas, essas pessoas foram criadas dentro do contexto da igreja, elas não cometem pecados escandalosos, são pessoas que são discretas, não cometem pecados públicos, porém essas pessoas, elas nunca se converteram de fato, elas não têm um amor por Cristo, um amor pela palavra, não buscam viver em santificação. Cuidado para que você não esteja nutrindo uma falsa segurança de salvação. Cuidado para que você não seja uma dessas pessoas que está se iludindo na igreja, achando que por conta de algum desses motivos, porque seus familiares são, porque você um dia foi batizado, ou porque você não vive em pecados escandalosos como outras pessoas vivem, você é uma pessoa salva. Se você não nasceu de novo, você não é. O Senhor Jesus foi claro quando ele tratou com Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então essa é uma condição. Você não pode achar que você é uma pessoa salva se o processo não iniciou na sua vida, se você não nasceu de novo. Então é importante que nós possamos fazer essa autoanálise, porque essa é uma questão muito, muito séria. Essa é a questão mais importante para a sua vida. Outra aplicação: como nós podemos ter certeza de salvação? Existem alguns pilares aqui que eu gostaria de mencionar. A certeza de salvação vem de sabermos que Deus, Ele não falha em suas promessas.
Deus não é mentiroso. Se Ele prometeu algo para nós, Ele há de cumprir. Então, você viu aqui, nós mencionamos vários textos bíblicos em que Deus traz essa certeza de que aqueles que de fato creram nele, entregaram sua vida a Ele, são pessoas convertidas, nasceram de novo, serão salvos. Ele diz claramente na sua palavra que aquele que invocar o seu nome será salvo. Romanos 10, verso 13. E não é somente o invocar, não é somente o confessar, mas esse confessar com comprometimento, com uma vida transformada. Então, todos os que confiam sua vida a Jesus Cristo podem ter essa firme certeza de salvação. Baseado em quê? Baseado na infalibilidade da palavra de Deus. Deus não mente. Deus não muda. Deus, Ele não volta atrás nas suas promessas. Segundo, a certeza de salvação repousa na obra consumada de Cristo, ou seja, por meio da obra sacrificial realizada ali na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter certeza de que os nossos pecados, passados, presentes e futuros, todos eles foram perdoados na cruz. Não importa quão grande seja o pecado cometido, a graça de Deus ainda é maior. Então eu tenho a minha segurança de salvação nisto, porque eu olho para a cruz e eu vejo ali o meu Redentor morrendo por mim, por cada um dos meus pecados, e é por isso que eu posso ter certeza de salvação. Também a certeza de salvação vem através do testemunho interior do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, como nos diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, aquele mesmo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele nos convence de que nós pertencemos a Cristo. E esse testemunho interno, interior do Espírito Santo, ele também vai justamente servir de base para a segurança da nossa salvação. A certeza da salvação, em último, vem através de uma vida transformada. Veja, todos os que nasceram de novo, eles vão demonstrar em suas vidas claras evidências de uma nova vida em Cristo, de uma vida transformada, de que são novas criaturas. Embora nós nunca sejamos, nem nunca seremos perfeitos nesta vida, nós vamos, no entanto, experimentar vidas transformadas. E essa transformação interior, ela vai nos trazer mudanças também externas no nosso comportamento, na nossa vida, e trará consigo também a confirmação de que nós somos salvos em Cristo Jesus. E uma das transformações que nós evidenciamos é justamente o fato de que nós agora amamos a Deus e amamos ao próximo. E demonstramos o nosso amor a Deus amando e servindo o nosso próximo. Outra forma como nós também demonstramos o nosso amor para com o Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Isso é resultado de uma vida transformada, de alguém que de fato nasceu de novo. 1 João 2,3 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, isso são resultados, meus queridos, de uma vida transformada. Se nós agora
vivemos uma nova vida em Cristo, se nós agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para agradar a Deus, em obediência à vontade de Deus, em santificação, mortificando o pecado a cada dia, isso sim, meus queridos, também vai trazer ao nosso coração segurança. Na medida em que você faz o correto uso dos meios de graça, isso também vai trazer segurança de salvação ao seu coração. É por isso que muitas vezes é uma das razões pelas quais nós batemos tanto nesta tecla: olha, não negligencie os cultos, não negligencie a leitura da Bíblia, não negligencie a vida de oração, não negligencie os sacramentos, não negligencie os meios de graça, porque dentre tantos e tantos benefícios, nós podemos mencionar estes também. Eles vão trazer segurança de salvação para a sua vida. Quero concluir com uma citação do Andrew Murray, que ele diz assim: minha certeza de salvação não é algo que eu posso levar comigo como um bilhete da linha ferroviária ou como uma nota do banco para ser usada quando surgir ocasião. Minha certeza de salvação só pode ser encontrada na comunhão viva com Jesus vivo, em amor e obediência. A minha segurança de salvação só pode ser encontrada na comunhão viva com Jesus vivo, em amor e obediência. Não é algo que eu simplesmente guardo para uma determinada ocasião, mas é algo que eu experimento todos os dias, caminhando com Cristo, amando a Cristo, obedecendo a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.